porque a informação que acaba de chegar também na nossa equipe muito atenta em cima do lance em Brasília, a Janaina Camelo lá acompanhando todos os bastidores da política e do judiciário. Presidente Lula convoca a reunião de emergência após a carta assinada pelo presidente americano anunciando taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. Convocados para essa reunião, senhor Fábio Piperno, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda do Brasil e também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é justamente o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Provavelmente alguns outros ministros importantes também participarão desta reunião de emergência convocada pelo presidente Lula. Perfeito, são as áreas mais afetadas. Eu também convocaria, se tivesse lugar do presidente Lula, o ministro da Agricultura, né? Porque o Brasil exporta muitas commodities. Vejam só, do volume exportado pelo Brasil anualmente, o que vai para os Estados Unidos equivale hoje a 12%, 13%. Né? China, quase 3 vezes isso, como eu acabei de falar. Agora, há um outro ingrediente político nesse pacote, nessas tarifas Bolsonaro que o presidente Trump acaba de anunciar, que significa o seguinte: os estados mais afetados certamente são estados governados por aliados políticos do presidente Bolsonaro. Vejam só, quando a gente fala em commodities agrícolas, a gente está falando, por exemplo, do Mato Grosso. A gente fala do Mato Grosso Sul, Goiás, Tocantins, ou seja, o centro-oeste brasileiro, mas também do estado de São Paulo, que é um importante exportador do agronegócio. Outra coisa, os produtos manufaturados que vão para os Estados Unidos, eles saem da onde? Quando a gente fala, por exemplo, em aviões daqui do estado de São Paulo. Então, é necessário, sim, que essa tropa de choque entre em ação e também trabalhe politicamente para tentar remover essas tarifas, porque, senão, daqui a pouco os estados que mais sentirão o impacto dessas medidas, por mais irônico que seja, são estados governados por aliados do presidente Bolsonaro. Olha só, e daqui a pouco haverá inclusive uma entrevista coletiva anunciada pelo líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, que vai tratar justamente sobre esse assunto. A Jovem Pan vai acompanhar, então certamente teremos novidades agora das reações. O negócio está fervendo aí em Brasília, Zé. Sim, olha, é necessário mesmo. Eu entendo que uma situação assim, ela ultrapassa o debate que é meramente comercial. São sanções, não me lembro do Brasil sofrer esse tipo de censura pública internacional, né? É claro que não é no mesmo nível, mas é tratar o Brasil como Venezuela. Então, o governo brasileiro precisa conversar, inclusive, com a oposição. Eu convocaria o líder. Quando o presidente da República convoca um líder, ele tem a obrigação de ir, porque não se trata ali de um assunto pessoal e nem de partido, né? Eu convocaria a oposição, inclusive, para analisar, colocar na mesa, olha, é essa a carta e aí, né? Como vamos reagir? É preciso que o Brasil esteja unido para responder, porque é uma situação política, eu não considero isso um debate comercial sobre exportação e importação, como estamos fazendo com a França, por exemplo, né? A gente tem contencioso comercial com a França e os presidentes se entendem, há uma conversa, troca de elogios e tal. Nesse caso aí, vai além do comércio. Ô Bruno Musa, em um minutinho aí, como é que as narrativas políticas vão se formar a partir de agora? Porque eu imagino que os governistas vão encontrar culpa no ex-presidente Bolsonaro, na atividade do Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos, enfim, que é propagada contra o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, também os de oposição vão dizer que isso é fruto dos discursos do presidente, dos aliados mais recentes do presidente. Como é que você vê agora as narrativas políticas se formando a partir deste anúncio? Bom, me parece muito claro, o caminho ele é único. Por exemplo, a oposição vai colocar a culpa no ex-presidente Bolsonaro por uma eventual inflação e desvalorização da moeda. E a oposição, perdão, a situação fará isso. A oposição, do lado do Jair Bolsonaro, fará, sem dúvida nenhuma, o contrário, falando que isso tem a ver com toda a deterioração das instituições brasileiras que acabaram por culminar com a falta de liberdade de expressão
expressão no Brasil, que é algo que está na emenda americana. Então, me parece muito óbvio, seguindo pela própria carta que Donald Trump divulgou, falando que 50% ainda é baixo, falando que há uma retaliação, porque no Brasil nós perdemos a liberdade de expressão. Enfim, está muito claro esses dois pontos. A questão é quem será mais eficiente. Agora, tem um ponto importante. Se essas tarifas se mantiverem, a verdade é que o impacto inflacionário é brutal. E aí eu acho que a guerra de narrativa vale muito pouco. O que vale mais é que, principalmente o mais pobre, perderá o poder de compra, e isso vai na veia do governo, que já perde popularidade. Em 30 segundos, arremate, Alan Gani. Olha, seria bastante importante o presidente convocar, por exemplo, a senadora Tereza Cristina. Tem experiência no assunto, foi ministra, é uma voz muito racional e, inclusive, no Liberation Day, ela foi contra as tarifas colocadas de 10% e a oposição precisa ser ouvida.